Olá, Insus! Nosso trabalho é sobre vossorocas na área urbana de Manaus e alternativas de contenção. Eu sou Jussara e a nossa pesquisa foi realizada por mim, Leilane e Raíssa. Nós somos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Então, por meio de visitas técnicas realizadas e pesquisa bibliográfica, identificamos que algumas áreas de Manaus estão mais suscetíveis a risco geológico, inclusive vossorocas. Então, a proposta desse trabalho é apresentar algumas alternativas de contenção para essas situações identificadas, tanto na bibliografia quanto em visita ao local. Então, o mapeamento das áreas de risco geológico está diretamente relacionado às áreas habitadas, né, passíveis de atingimento por processos naturais ou induzidos que causam esse efeito. Né? Segundo o mapeamento do Serviço Geológico, as zonas mais suscetíveis a esse risco geológico da cidade de Manaus são a Zona Leste, com 22.113 pontos, né, de risco geológico, e a Zona Norte, com 17.954 áreas de risco mapeadas. Então, Vossorocas, né, segundo Vieira, é o resultado do processo erosivo desencadeado pelos fatores controladores, sendo definida como uma incisão que apresenta queda em bloco das camadas do solo, paredes verticais, fundo plano, seção transversal em U e profundidade superior a 1,5 m, apresentando largura e comprimento superiores a 3 metros. Conforme Vieira, as vossorocas podem atingir o lençol freático e que estão ligadas à dissecação do relevo decorrente da ação integrada entre os processos geomorfológicos, como escoamento de fluxos d'água superficiais, subsuperficiais e movimentos de massa da área de encosta. Então, na Zona Leste de Manaus, alguns bairros, segundo o mapeamento do Serviço Geológico do Brasil, encontram-se com esses tipos de risco médio, risco alto e risco muito alto. Esses bairros a gente destaca o Armando Mendes, Colônia Antônio Aleixo, Coroado, Distrito Industrial 2, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Mauazinho, Buraquequara, São José Operário, Tancredo Neves e Zumbi. As vossorocas mapeadas, né, nessa pesquisa foram as do bairro Jorge Teixeira, as localizadas na Avenida Itaúba, na Avenida Preciosa e na Rua Jucá. Por exemplo, aqui a gente tem uma figura que ilustra como é que é identificado a questão, né, do mapeamento geológico, pelas cores, né, o risco muito alto é o vermelho. Então, são tubulações aqui, né, a característica desse tipo, né? Então, são tubulações que desaguam dentro do vale, dentro da área de encosta, né? Com intemperismo físico e ações antrópicas, que seria a ocupação, né, desses taludes e dessas áreas de encosta. Então, segundo Vidal, as incisões erosivas surgem e evoluem no final das avenidas. Aqui é o caso da Avenida Itaúba, né, que elas possuem, né, no caso, esse desaguamento, né, da drenagem, né, nesse final da rua. Aí converge com o quê? Com o lençol freático e faz aumentar, no caso, esse processo erosivo. Aí da Avenida Jucá já houve uma intervenção, teve um aterramento para conter a vossoroca e foi feito que um solo grampeado, né, para justamente estabilizar. E o que a gente pode ver aqui, até mesmo com a presença da vegetação, né, que essa vossoroca ela não avançou, ela estabilizou. Aqui a gente selecionou algumas alternativas de contenção para as situações específicas de Manaus. Nós analisamos 6 tipos: crib wall, gabião, estaca prancha, parede diafragma, muro contraforte e solo grampeado. Em relação ao crib wall, as vantagens é que é um sistema em módulo, né? Podem ser preenchidos com concreto, com a massa, né, solo cimento, e adaptáveis às encostas, né, da cidade de Manaus. Então, você pode fazer um sistema escalonado. A necessidade seria fazer o direcionamento das drenagens antes da instalação, né? O gabião, a gente tem uma dificuldade, já foi muito utilizado na cidade de Manaus esse tipo de contenção, mas a gente tem a dificuldade que é a ausência, né, do material para extração, que no caso aqui o arenito Manaus já foi muito utilizado e hoje não é permitido a extração do arenito Manaus nas proximidades de Manaus para muro, né, de contenção. Então, mas ele é ajustado, né, ao tipo de talude
e o peso, né, da estrutura em si ganha estabilidade. As estacas pranchas também é um sistema consolidado, né, tem facilidade de construção, tem tecnologia já especializada. O problema justamente é a implantação dessas estacas, que o equipamento gera vibração. Então, como a área de encosta ela já é uma área sensível, aí essa implantação do módulo com vibração não ia ser possível, né? Já a parede diafragma também é um sistema consolidado, só que em pequenos espaços teria dificuldade para colocar os equipamentos, né? Então, não são adaptáveis em áreas pequenas, pois seus equipamentos são de grande porte. Aí, o muro contraforte também é uma estrutura que é uma estrutura de estabilidade. A técnica ela deve ser associada ao direcionamento de drenagem, pode ser implantado, já foi implantado em alguns casos, né, na cidade, muro contraforte. E aqui a gente também tem o solo grampeado, né? O uso de grampos melhora a estabilidade das encostas. Quer dizer, é como se fosse uma cobertura com concreto, só que para que o concreto melhore a adesão com o solo, né? Eles são grampeados, né? É uma tecnologia que faz com que essa contenção seja grampeada. Então, técnica deve ser associada também com o direcionamento da drenagem. Então, nossa conclusão: as vossorocas, localizadas em áreas desprotegidas e com drenagem não direcionada, que foi que nós identificamos, áreas de fundo de vale, com falta de direcionamento de drenagem e que há coincidência, né, desse aprofundamento da vossoroca com o lençol freático. Então, o processo erosivo só tende a aumentar, né? Alternativas de contenção com forte adaptação local, a gente seleciona aqui o crib wall e o solo grampeado, né, que são os mais adaptáveis. Inclusive, né, pode utilizar alguns exemplos que já foram implantados na cidade, como aqui a gente tem esse parque localizado no bairro São Raimundo, que tem também essa questão de diferença de nível da área habitada para a área do parque, foi feito contenção, né, nessas laterais, nesses declives, e foram contenções de mais variados tipos e que hoje ainda garantem a estabilidade do local. Essas aqui são as nossas referências, né, e aqui nosso contato, né? Então, esse grupo aqui da fotinho é a equipe de geologia que visitou essas áreas de encosta. Nessa equipe estão Leilane e Raíssa, que foi que desenvolveu esse trabalho junto comigo. Então, a gente agradece, né, o INSUS, né, e agradece também a disponibilidade de assistir a nossa apresentação. Tchauzinho, tchau, INSUS.